Olá, leitores! Eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e hoje eu vou falar aqui pra vocês como você poderá ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu criei esse hábito de ler mais de um livro ao mesmo tempo há um bom tempo atrás, acho que mais de um ano, por aí, que eu tinha que ler livros de parcerias, livros que eu queria ler, enfim, muitos livros pra ler e não dava pra eu ler simplesmente um livro, daí quando eu terminava eu pegava outro pra ler. Eu tinha prazos para cumprir, eu também sou uma pessoa muito ansiosa, então eu não conseguia ficar esperando para ler. Então eu criei esse hábito de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Para ser leituras ao mesmo tempo, você tem que ler, tipo assim, junto. Ah, eu li 3 capítulos desse livro, aí eu vou ler 3 capítulos desse. Eu li 50% desse livro, vou ler 10% do outro. Não é simplesmente você ler mais um livro, tipo, focar muito nele e quando você tiver tempo você lê o outro. Não, é quando você realmente pega duas leituras e sincroniza elas e vai lendo as duas leituras, né, os dois livros ao mesmo tempo. Eu trouxe algumas dicas pra vocês, para que vocês consigam fazer isso na sua rotina, no seu dia a dia, porque isso vai funcionar as suas leituras e também é um treinamento para o cérebro, para que você consiga relacionar as histórias, saber qual história de qual livro. É realmente um treinamento cerebral muito interessante. E também ler mais rápido, enfim, eu acho muito legal e muito interessante isso. Porque muitas vezes você está numa leitura e está lendo um livro que talvez esteja numa parte meio chata, ou que, sei lá, você está lendo um livro físico e de repente você está numa fila de banco e quer ler outro livro. Então, assim, ele realmente é mais prático, eu acredito isso, de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Porque nem sempre você vai poder carregar aquele livro com você para todo lugar, ou nem sempre você vai estar com vontade de ler aquele livro o tempo todo. Então, às vezes, você demora tipo uma semana pra ler um livro e nessa uma semana você poderia ler 2 livros, ou mais. Então, chega de falação e vamos para essas dicas logo. Bem, a minha primeira dica pra vocês é que vocês estipulem metas. Sejam metas diárias, metas semanais. Eu acho que funciona mais metas diárias. Por exemplo, quando eu estou lendo um livro físico e um livro em e-book, eu geralmente coloco de 15 a 20% para eu ler todos os dias no e-book e 50 a 60, 70, 80 até 100 páginas do livro físico. Depende muito do livro físico, depende muito de como vai estar minha rotina naquela semana, porque às vezes eu tenho que estudar muito para provas, enfim. Vai ser uma semana muito agitada, então obviamente eu não vou conseguir ler muito, então eu não coloco metas muito grandes. Mas se vai ser uma semana mais tranquila, que eu sei que eu vou ler mais, aí eu ponho tipo 60, 70 páginas por dia, 100 páginas por dia daquele livro físico e 20, 30% do e-book. Claro que isso é muito relativo, porque se for um livro muito grande, você pode aumentar o número de páginas que você vai ler, e se for um livro menor, você pode diminuir as páginas que você quer ler, para que você não leia o livro tipo em 2 dias. E, sei lá, às vezes seja mais interessante você ler o livro em mais tempo para que você absorva mais, reflita mais sobre o que você está lendo, do que ler ele muito rápido e acabar não absorvendo tanto. Então seria mais interessante você colocar metas diárias menores. Então, assim, resumindo tudo que eu falei, façam metas diárias, mesmo quando você estiver lendo apenas um livro por vez, porque é uma coisa muito interessante, melhora a sua leitura e você consegue administrar mais o tempo que você tem pra ler e não fica lá deixando o livro de lado e fazendo outras coisas e aí acaba que passa a semana e você não leu nada. Não precisam ser metas diárias muito grandes, tá? Eu dei esses exemplos de 50, 100 páginas e de 15 a 20% de e-books, mas podem ser metas menores, como 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, enfim. Eu gosto muito de fazer por páginas ao invés de fazer por capítulos, mas isso vai muito de cada leitor. Uma dica também muito importante é que você tem que misturar gêneros, gente, porque não dá certo você querer ler 3 livros de fantasia, ou 3 livros de suspense, 3 livros de thriller psicológico, 3 livros de romance. Talvez até dê pra você ler, mas vai ficar cansativo, parece que você tá lendo a mesma coisa. Então a minha dica é que você pegue um livro de romance, um livro de fantasia e um livro de suspense, digamos assim. Vai ser muito mais divertido e também você vai trabalhar mais o seu cérebro para você distinguir cada livro, cada história, sabe? Porque se você ler do mesmo gênero, geralmente as histórias são parecidas. E aí você vai se embananar tudo na leitura e não vai lembrar de qual livro que você está lendo, qual história é aquela, enfim. Você vai se confundir muito nas leituras. Também você pode ficar muito cansado de ler só aquele gênero, sabe?
e também você pode ficar com ressaca literária. Então eu acho bem legal isso de misturar os gêneros, ler livros de gêneros diferentes. Agora no momento mesmo eu estou lendo A Menina que Tinha Dons, que eu não sei bem que gênero que é esse, mas deve ser ficção científica, porque é de zumbis. E eu também estou lendo Cinderelas, que é uma antologia de contos. E Cinderelas já é um livro mais de contos, como eu disse, mas contos mais que mostram a realidade das mulheres. Então são livros totalmente diferentes, mas que eu consigo ler super bem os dois juntos. Agora, se eu fosse ler 2 livros de ficção científica ou 2 livros de fantasia, talvez não funcionasse tão bem assim. Então, misturem os gêneros que vai dar super certo. Minha outra dica para que você leia mais livros é o que eu falei no começo do vídeo. Sempre tenha o Kindle ou algum livro no celular, no tablet, enfim, com você. Então sempre leve esses livros digitais com você e sempre tenham perto de você, em sua casa ou enfim, na sua bolsa, um livro físico. Assim você vai ter mais de uma opção de livro para ler. E aí você vai ficar até mais ansioso, tipo, eu vou ler aquele livro lá, em casa eu leio o outro livro. Então você vai conseguir cumprir a sua meta diária que você estabeleceu e também ler aí livros diferentes no mesmo dia. Quando você estiver em casa, sempre mantenha todos os livros que você vai ler perto de você. No cantinho que você mais gosta de ler, seja no sofá, na cama, no escritório, enfim, em qualquer lugar. Mas sempre mantenha eles perto de você para que você possa escolher qual livro você vai ler naquele momento, qual livro você vai cumprir a meta diária naquele momento, enfim, para ser mais fácil você não ter que ficar só com um livro na mão e depois ter que buscar o outro, porque você vai ficar com preguiça de buscar o outro e vai ler só o que está na mão e aí você não vai realmente ler mais de um livro ao mesmo tempo. E também algumas leituras são mais pesadas do que outras leituras, então quando você tiver, sabe, mais tenso, uma leitura mais difícil, você pode parar com aquela leitura e pegar um livro mais leve, mais gostoso, para que você possa esfriar um pouco a mente e relaxar mais. E uma outra dica é nunca pegue livros muito grandes. Você até pode pegar um livro grande para ler e os outros mais finos, menores. Mas nunca pegue tipo 2 livros enormes, porque isso vai ser meio impossível de você ler, você vai ficar meio louco. A não ser que você faça isso já há um tempo e consiga fazer isso, mas eu não consigo. Então assim, no começo, no início, pegue livros menores. Igual eu falei também, misture um pouco, pegue um livro mais pesado, um livro mais leve, para que você contrabalanceie as suas leituras e não fique muito na mesma coisa, ou então com a cabeça cheia de tantos livros que fazem você pensar muito, ou muitos livros tensos. E essas foram as minhas dicas para você que quer ler mais de um livro ao mesmo tempo. Foram dicas bem básicas, foram dicas que eu usei comigo mesmo nesse processo de começar a ler mais livros ao mesmo tempo, e também coisas que eu comecei a fazer e vi que não davam certo, então eu vim aqui falar pra vocês nesse vídeo. E vocês leem mais de um livro ao mesmo tempo? Me contem aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!